Agradecer, Pai, por essa noite. Te agradecer, Pai, por esse Tadel, por esse 1º de maio, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo inunde esse lugar. Que o Teu Espírito Santo encha esse salão. Toque nas nossas vidas, Senhor. Vem nesse lugar, vem com a Tua glória, Senhor. Eu peço que o Senhor fale através da minha boca. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar essa oportunidade dessa noite para falar sobre um tema que é muito caro para mim, que mexe comigo e tem tudo a ver com a minha vida, que é a adoração. Eu creio que essa igreja tem uma marca da adoração. Desde muito tempo, essa é uma igreja que adora, uma igreja adoradora. E a adoração também faz parte da minha vida desde cedo. Desde que eu comecei a aprender um instrumento, cantar na igreja e participar de congressos e fazer viagens em busca de mais conhecimento, de mais unção, de mais autoridade nessa área. Então, é uma marca da minha vida também, mas também é uma marca dessa igreja. E a adoração é a valorização de algo. Adorar é valorizar algo. É uma expressão de valor. A adoração pura, na verdade, ela é muito mais que uma canção. É muito mais que música, que isso que a gente estava fazendo agora aqui. É muito mais que uma dança também. É uma resposta vinda do nosso coração, uma expressão de valor que flui do coração do adorador, do nosso coração. É dar a Ele o devido valor e a devida importância, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. É um compromisso de conectar o nosso coração com o dele. Não é algo que nós desligamos, ligamos ou desligamos. A adoração, na verdade, também é um verdadeiro estilo de vida. Mas eu creio, gente, que talvez nem sempre nós temos entendido o porquê Deus nos convida para um lugar de adoração. Por que nós adoramos? Nós estamos aqui semana após semana adoramos também nas nossas casas, mas talvez nós nem sempre entendemos o porquê nós adoramos. O fato é que todo mundo adora alguma coisa. Todo mundo adora alguma coisa, não tem como escapar disso. E a pergunta que fica, então, é: o que nós vamos adorar? O que nós vamos adorar? Alguns adoram suas próprias famílias, outros adoram os seus empregos, outros adoram ainda o dinheiro, a gente acabou de falar sobre isso, e outros ainda adoram eles mesmos. Então, o fato é que todos adoram alguma coisa. Então, a grande pergunta que fica é: o que nós vamos adorar? João 4, 23 e 24, provavelmente todos nós conhecemos essa passagem da mulher samaritana. Jesus fala que Deus está buscando adoradores. João 4, 23 e 24, eu pus o versículo aí, fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fica claro para nós aí nessa passagem que o Pai está buscando adoradores, Ele está procurando adoradores. A Bíblia não fala que Ele está buscando adoração. Deus é suficiente em si mesmo, né? Deus não tem carências, né? Ele não precisa que a gente o adore para Ele suprir o coração dele, para Ele preencher o vazio do coração dele, né? Como muitas vezes nós somos assim, às vezes, né, seres humanos. Pegamos elogios, às vezes, para preencher aquele vazio do nosso coração. Mas Deus não é assim. Deus não precisa de adoração. Deus está buscando adoradores. E Ele sabe
o efeito que a adoração produz em nós. O que eu quero dizer com isso? Toda decisão, todo pensamento de Deus, tudo que Deus já fez, sempre, todo pensamento dele, sempre foi, sempre será motivado 100% pelo amor. É verdade ou não é? Deus é amor. E o amor dele, o amor sempre escolhe o melhor. É verdade isso ou não? Quando nós amamos nossa esposa, as mulheres amam os maridos, a gente sempre escolhe o melhor para a nossa esposa, o melhor para o nosso marido. Para os nossos filhos também, que a gente tem aquele amor incondicional, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que é assim. A gente escolhe sempre o melhor, não o pior, para os nossos filhos. Não é verdade? E se Deus escolheu o melhor para nós, e Ele escolheu que nós fôssemos adoradores, Ele escolheu isso para nós. Está escrito na Bíblia, que Ele procura adoradores. Ele escolheu que nós nos tornássemos, que nós fôssemos adoradores. Se Ele escolheu isso para nós, então Ele escolheu o melhor. Isso quer dizer que a adoração deve ter algum efeito sobre nós. Se Ele é um Pai de amor, se Ele sempre escolhe o melhor por nós, e se Ele escolheu que nós fôssemos adoradores, então deve ter algo por trás da adoração, deve ter algo de efeito que a adoração produz sobre as nossas vidas. Todas as decisões de Deus fluem do amor, porque Ele próprio é o amor. Sabe, eu não gosto dessa ideia de adorar a Deus em troca de alguma coisa, né? De buscar a Deus e entrar na presença dEle e adorar para obter alguma coisa, uma cura, uma bênção financeira. Eu não gosto dessa ideia. Eu não sei se você se sente assim, mas algumas vezes, eu nem me lembro de vezes que eu fiz isso, mas só a ideia de fazer isso, de barganhar com Deus, de adorá-lo para receber algo em troca, me faz sentir mal. Não sei você, mas eu creio que se eu fizesse isso, eu me sentiria impuro. Essa ideia de trocar, eu me sentiria sujo. Essa ideia de trocar com Deus, adorá-lo para obter alguma coisa, não é isso que Deus espera de nós. Não é que nós não devamos fazer, não é que nós não devamos esperar algo da parte de Deus. Não é que nós não devamos esperar que Deus faça algo por nós. Ele faz. E nós devemos sim esperar com fé, com muita esperança que Deus faça algo por nós. Mas a motivação de adorá-lo deve ser o amor que nós temos por quem Ele é. Amém? E não pelo que Ele pode fazer por nós. Esse é um primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Não pelo que Ele pode fazer por nós. Que poderoso seria se nós o adorássemos somente pelo que Ele é. Eu creio que as demais coisas daí fluirão. As demais coisas fluiriam. Eu creio que se nós entrarmos de coração sincero na presença de Deus para adorá-lo, Ele vai levar a gente para um lugar de tamanha intimidade, um lugar de relacionamento tão forte, tão profundo com a presença dEle, que nesse lugar a gente vai ser compelido de repente, a declarar cura sobre a vida de alguém, declarar um milagre que nós estamos precisando, aquela bênção que nós estamos esperando, nesse lugar de adoração pura, de adoração sincera. A gente pode declarar e tomar posse dessas coisas, mas não com o desejo, já com a segunda intenção, de obter algo em troca. Nós devemos ter uma determinação no nosso coração, dar a Ele o nosso louvor e uma oferta de adoração por quem Ele é. Nós não devemos usar a adoração como meio para um fim. Por quê? Porque a adoração é o próprio fim. A adoração é o fim. Então nós não devemos usá-la como um meio para obter qualquer coisa. Eu queria agora que a gente abrisse a Bíblia em Salmo 115.
Nós vamos ler os versículos 1 a 9. Nós vamos ler essa passagem, eu creio que eu coloquei aí. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Eu gosto muito dessa passagem que a gente acabou de ler, né? Às vezes a gente gosta de questionar, mas por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Está escrito ali, ó. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ponto. Eu gosto dessa passagem. Eu gosto desse versículo. Que às vezes a gente gosta de questionar. Mas por quê? Por que Deus fez dessa maneira e não de outra? Ele é soberano e Ele continuará sendo soberano para sempre. Amém? O próximo. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então a passagem o versículo principal que nós queremos é esse. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Aqueles que criam esses ídolos, que fazem esses ídolos. E todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Eu estava falando agora há pouco, né? Durante a ministração da oferta, que nós sempre confiamos naquilo que nós adoramos. Não tem jeito. Se a gente confia demais em algo, é porque a gente adora aquilo. Não adianta, se a gente ficar demais, se a gente focar demais no dinheiro, mesmo que a gente não se prostre diante do Deus do dinheiro, se a nossa confiança estiver no dinheiro, então nós adoramos o dinheiro. A confiança é uma das maiores expressões de adoração verdadeira. Então a gente pode até parar para analisar o nosso coração. No que eu mais confio hoje? Naquilo que nós mais confiamos é aquilo que nós adoramos. Se a nossa confiança está totalmente em Deus, então nós podemos dizer que nós somos adoradores de Deus. Nós nos tornamos como aquilo em que confiamos. É o que está dizendo aí, esse trecho. Nós nos tornamos iguais ao que nós adoramos. Nós sempre nos tornamos iguais ao que nós adoramos. Não há nada de melhor que Deus poderia desejar para nós do que nós nos tornarmos como Ele. Então aqui já está uma das respostas daquela pergunta que eu fiz no começo. Por que nós adoramos ao Senhor? Nós vimos que Ele escolheu que nós nos tornássemos adoradores. E por que Ele fez isso? No seu infinito amor, por que Ele fez isso por nós? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E Deus não poderia ter desejado nada melhor para nós do que nós nos tornarmos parecidos com Ele, com o seu Filho Jesus. Não existe nada melhor que Ele pudesse desejar para nós do que nós nos tornarmos parecidos, iguais a Jesus. Então é por isso que Ele escolheu que nós fôssemos adoradores, que nós o adorássemos. Não há plano, não existe sonho, não existe visão mais elevados. Não há paixão maior de Deus que Ele poderia ter para nós do que nós nos tornarmos mais e mais parecidos com o seu Filho Jesus. Amém ou não amém? Então, com isso em mente, nós entendemos que Deus nos projetou para sermos adoradores. Ele nos fez de uma maneira tal que tudo em nós, os nossos talentos, as nossas capacidades, habilidades, os nossos dons, tudo em nós é para adorá-lo.
tudo, tudo. Ser adoradores é a melhor coisa que nós poderíamos ser. A Bíblia fala, né, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus, derramado sobre nós, ele nos lava e nos permite entrar com confiança, né, seguros nesse lugar de adoração. O sangue dele nos permite. Nós somos mudados na presença de Deus, gente. É por isso que nós adoramos, é por isso que Deus nos chamou para ser adoradores, é por isso que Ele busca adoradores. Quando nós nos encontramos com a glória, que é a presença manifesta da presença do Rei Jesus, é a presença manifesta do Rei Jesus, nós somos mudados, nós somos transformados e nos tornamos mais parecidos com Ele. O próprio rei Davi, um dos maiores adoradores da Bíblia, disse assim: meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Eu creio que ele chegou num ponto que ele foi tão transformado, tão mudado, que ele chegou a declarar: a minha carne, a minha própria carne, o meu corpo, o meu coração, clamam pelo Deus vivo. A carne dele já tinha sido tão transformada que até a carne desejava já adorar o Senhor Jesus, adorar a Deus, né? Tem duas passagens na Bíblia muito interessantes. Uma delas, que está lá, em 1 João 3:2, fala que quando nós virmos o Rei Jesus, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Só que existe outra passagem que fala assim: conforme nós o vemos, nós nos tornamos como Ele é. Está lá em 2 Coríntios 3:18. Então, não somente quando nós o virmos, nós nos tornaremos como Ele é, mas conforme nós o vemos, conforme nós o contemplamos, nós nos tornamos como Ele é. Não vai ser só naquele dia, não, em que a gente estiver face a face com Ele. Mas conforme nós o contemplamos com os olhos do coração, né? Não com esses olhos. Nós, no dia a dia, conforme nós o buscamos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Tem uma ilustração a respeito disso que eu gostaria de contar. Uma mulher, é uma história verídica, uma mulher numa igreja, numa determinada igreja, fazia 50 anos que ela estava convertida e na igreja todos os domingos, mas a exposição dela ali, durante o louvor, era ali de 10 minutos no máximo. Em 10 minutos em poucos minutos ela sentia aquela presença de Deus e no domingo ia embora para sua casa. E uma outra pessoa convertida há mais ou menos 2 anos, aquela pessoa estava tão apaixonada, mas tão no primeiro amor, que ela passava todas as manhãs, pelo menos meia hora, na presença de Deus, no TSD, como nós falamos aqui, buscando, sendo exposta à glória, à presença de Deus. Ao final dos 50 anos, ou ao final dos 2 anos, quem vocês acham que vai estar mais transformado e mais parecido com o Senhor Jesus? Quem? A resposta parece ser instintiva, parece ser natural. Mas eu creio que nós nem sempre pensamos no processo. Nós sabemos essa resposta. Que aquela pessoa que se expõe apaixonadamente à glória de Deus por meia hora, todo dia, vai estar mais parecida com Jesus do que aquela senhora de 50 anos na igreja, sendo exposta ali por alguns minutos durante o louvor. Nós sabemos a resposta, mas eu creio que nós nem sempre pensamos no processo. O que levou aquela pessoa? Nós não focamos
nesse processo que levou aquela pessoa que está há 2 anos convertida a estar mais parecida com Jesus, a ter o caráter mais parecido com o de Cristo. Nós somos transformados de acordo com o tempo de exposição à glória de Deus, que é a presença manifesta do Rei Jesus. Qualquer momento que nós dedicamos a literalmente adorá-lo, a dedicar nossa afeição a Ele, voltar, totalmente a nossa afeição para Ele, sem pensar em mais nada, sem pensar no WhatsApp, sem pensar naquele post da rede social que eu preciso responder, Aqui, esses momentos que nós dedicamos a nossa afeição totalmente, 100% a Ele. Deus, Ele se importa tanto com esses momentos. Não precisa, ser só aquele momento do TSD, mas ao longo do dia, nós podemos voltar a nossa afeição, nosso coração para Ele. Dentro do carro, em qualquer lugar que nós estivermos. E Deus se importa, Deus se importa tanto com isso. Deus dá tanto valor a isso. Qualquer momento que nós dedicamos para adorá-lo, nos transforma, nos muda. Nós somos mudados por meio da adoração. A adoração do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus. Aleluia. Amém? E eu gostaria agora de, numa segunda parte, eu queria falar um pouco sobre o privilégio de ministrar o Senhor. Primeiro, Isaías 61:6 fala assim: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Outra passagem mais antiga, a de Êxodo 19, versículo 6, fala assim, o Senhor falando para o povo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então eu creio que Deus chamou o povo para ser verdadeiros sacerdotes, ministros, para desfrutar da presença dEle, ministrar diretamente a Ele. É o que a gente vê ali naquela passagem de Êxodo. Porém, no capítulo posterior, no próximo capítulo, Moisés, ele sobe ao monte, e a gente vê que no monte havia trovões, relâmpagos, raios, uma fumaça negra, conforme a gente vê ali na descrição da Bíblia. E o povo, o que aconteceu com o povo? Teve medo, o povo ficou com medo. E o que o povo fala para Moisés? Moisés, você vai falar com Deus. Nós não queremos falar, pois nós temos temor. Eu creio, gente, que nessa passagem, o povo renunciou ao sacerdócio. Deus tinha chamado todo o povo, não apenas Moisés e depois os sacerdotes, os levitas que viriam posteriormente, mas Deus chamou todo o povo para ministrar diante dele, para desfrutar da presença dele. Mas o povo abdicou disso. E eu quero ler também com vocês, essa eu coloquei no slide, a passagem de Ezequiel 44. Vamos abrir lá, Ezequiel 44, 15 e 16. Ezequiel 44, 15 e 16. Está nos slides lá mais para frente. Aqui fala dos levitas e fala de um tempo em que o povo de Israel havia se rebelado contra Deus. E alguns levitas estavam rebeldes, estavam impuros diante de Deus. E olha o que diz essa passagem: mas os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Aqui a gente vê que esses levitas, da casa de Zadok, descendentes de Zadok, eles foram fiéis ao Senhor, eles não se rebelaram. E qual foi a recompensa deles?
o Senhor falou que eles teriam o direito de se aproximar para ministrar diante dele. Agora, um pouquinho antes, a gente não vai ler, mas um pouquinho antes, nesse capítulo 44, a gente vê os outros sacerdotes. E o que Deus falou para aqueles sacerdotes? Que eles não poderiam se aproximar dele. E que eles só poderiam ministrar ao povo. Isso quer dizer que há pessoas, gente, que se dedicam a ministrar somente às pessoas, mas não necessariamente ministram ao Senhor. Ah, que revelação! Quando eu descobri isso, que a gente pode, de repente, estar ministrando, ou ministrar somente a pessoas, e não ministrar ao Senhor. Eu creio que, graças a Deus, o sangue de Jesus, ele nos qualifica, a todos nós, a ministrar ao Senhor, e não somente a pessoas. Não vamos tomar a decisão inferior de focar somente nas pessoas. As pessoas são importantes, mas nós não devemos tomar essa decisão. Eu creio que essa decisão é inferior, de focar somente nas pessoas. Nós aqui como Ministério de Louvor, se nós focarmos somente nas pessoas para quem nós estamos ministrando, ainda que seja um grande privilégio, e não nos lembrarmos de ministrar ao Senhor, a palavra de Deus fala que nós somos sacerdotes, ministramos ao Senhor. Ou seja, ministramos adoração a Ele, o louvor a Ele, as ações de graças. Temos esse privilégio de ministrar ao Senhor, de estar na presença dEle. Eu creio que esse é um nível que, graças ao sangue de Jesus, nós todos estamos qualificados para estar. Não somente ministrar às pessoas. Existem 3 níveis agora, que eu gostaria de falar, de ministração ao Senhor. Já que nós estamos falando de ministrar ao Senhor, eu gostaria de falar de 3 níveis. E a gente vai abrir lá em Salmo 99, versículo 5, fala assim: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Eu sublinhei a palavra prostrar-se ali, porque no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, ela queria dizer adoração. Adoração era exatamente prostrar-se no hebraico. E daí eu quero que a gente vá agora para o próximo capítulo de Salmos, que é o Salmo 100. E a gente vai ler um trecho do Salmo 100. Pode passar. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Interessante, né? A gente lê aqui, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Sabia que é possível vir aqui no domingo, cantar isso aqui? E ficar assim, adorar o Senhor assim parado? É possível também a gente cantar uma canção com uma letra que a gente lê no telão falando: eu me prostro diante de ti, eu derramo meu coração diante de ti. E a gente ficar estático, ficar parado. Não é difícil. Eu creio que a gente trata, às vezes, as letras de uma canção diferente da maneira que a gente trata a palavra de Deus. Mas todas as canções que a gente canta aqui são inspiradas na palavra de Deus. Né? É interessante isso. A gente, às vezes, está aqui louvando o Senhor no domingo, uma música super alegre. Principalmente no culto das 5 agora, né, que a gente está chamando os jovens para estar aqui. E é possível a gente ficar assim estático e a letra está falando: eu canto de alegria.
Vamos continuar aqui. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Daí no versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então nós vimos aqui, nós passamos pelas portas com ações de graças e entramos nos átrios com louvor. E no capítulo anterior, o que a gente viu? O salmista falando para nós nos prostrarmos, ou seja, nos adorarmos. Então, biblicamente falando, existem 3 níveis de ministração ao Senhor. Nas ações de graças, nós respondemos aos feitos de Deus. É uma resposta nossa aos feitos do Senhor. Nós reconhecemos algo que Ele fez, uma cura, uma restauração familiar, um milagre, uma provisão. Então nós reconhecemos, agradecemos, prestamos ações de graças ao Senhor. Nós paramos e reconhecemos a mão de Deus. Quem concorda comigo que pessoas gratas são muito mais agradáveis de conviver? Não é verdade? É ruim conviver com gente que não é grata, não é verdade? Que não tem um coração grato. Que está sempre reclamando. Só que ter um coração grato não é suficiente. As ações de graças devem ser faladas, expressadas. Não basta, sabe? Não basta a gente reconhecer no nosso coração: eu reconheço que Deus me curou, eu reconheço que Deus abriu aquela porta, que Deus restaurou a minha família, o meu casamento, me deu aquela provisão. Se eu não expressar, não tem poder. Algumas coisas não têm poder até elas serem faladas. Elas precisam ser faladas para que tenham poder na nossa vida. Então a Bíblia fala que nós temos que amar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Quando a Bíblia fala isso, que nós temos que amar o Senhor com todo o nosso entendimento, isso quer dizer que nós precisamos pensar com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, em como o Senhor é. Pensar naquilo que Ele faz e naquilo que Ele é, na própria natureza dEle. Precisamos considerar no nosso coração, na nossa mente, a natureza de Deus. A Bíblia diz, que Israel conheceu os feitos de Deus. Israel conheceu os feitos, mas Moisés conheceu os seus caminhos. Olha a diferença. Nós podemos apenas reconhecer e conhecer aquilo que Deus faz. Mas é diferente conhecer os caminhos de Deus, assim como Moisés. Moisés chegou ao ponto de orar: deixe-me conhecer os seus caminhos, para que eu possa te conhecer. Ver o que Deus faz é bom, mas nós precisamos ir mais longe, descobrir a natureza de Deus. Não é suficiente, a gente reconhecer o que Deus faz. Existe um nível superior, existe outro nível que nós podemos adentrar. A Bíblia fala: entrem por suas portas com ações de graças. Eu reconheço o que Ele faz na minha vida. E o próximo passo qual que é? É o louvor. Quando eu presto a Ele louvor pelo que Ele é, eu descubro como Ele é. Agora eu vejo também no meu coração, não com os meus olhos, mas no meu coração eu começo a contemplá-lo. Não somente vejo que Deus provê, por exemplo, mas eu começo a enxergar a Deus, eu começo a enxergar o Senhor como provedor. Eu começo a ver, quando eu vou mais longe das ações de graças e eu presto a Ele louvor, um sacrifício de louvor, como diz a Bíblia. Eu começo a ver a natureza dEle, eu começo a ver como Ele é. Eu vejo que nele não somente provê, mas eu vejo que a própria natureza dEle é de provedor. Eu vejo que não somente Ele cura ou me curou, mas que a própria natureza dEle é de um Deus que cura. Quando eu passo pela porta,
eu começo a ver como Ele é, eu começo a contemplar Ele no meu coração. Algo acontece dentro de mim e eu quero me aproximar ainda mais dEle. E então vem a próxima manifestação. Qual que é? Que nós vimos no Salmo 99? A adoração. No Antigo Testamento eu falei para vocês, adoração significava prostrar-se. Mas no Novo Testamento, significava prostrar-se, dar honra, mas no Novo significava beijar. Está super conectado, relacionado com a palavra beijar. Ou seja, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós chegamos nesse nível, é como se nós estivéssemos praticamente beijando o Senhor, beijando a presença dEle, beijando o Espírito Santo. É o que diz, é a tradução do Novo Testamento. E Ele nos ama tanto, Ele busca, adoradores, como a gente viu, que Ele tem o desejo de se envolver nessa relação conosco. E é uma relação de muita ternura. Eu não sei se talvez você já experimentou isso, seja aqui ou em casa, mas quando nós chegamos nesse nível, somos gratos, oferecemos a Ele um sacrifício de louvor. Mas daí começamos a sentir a presença dEle e queremos nos aproximar tanto dEle, que nós chegamos nesse nível de querer assim, de querer me oferecer, de querer nos oferecermos a Ele, nós mesmos no altar como sacrifício. Eu creio que as minhas maiores experiências com Deus, e talvez os melhores momentos da minha vida, eu posso afirmar isso. Com certeza, os melhores momentos da minha vida foram nesse momento. Foram exatamente esse momento, em que eu cheguei no nível da adoração, em que eu me envolvo de tal maneira com a presença do Espírito Santo, numa relação que dá até vontade de beijar, né? Nessa relação, ela tem uma ternura tão grande e dá até vontade de chorar. É uma relação tão gostosa que Deus quer ter conosco. E eu creio que é possível a gente talvez vir aqui por anos, aqui na igreja, vir aqui aos domingos, participar do louvor e nunca chegar nesse nível. Mas eu quero aqui fazer um pedido, clamar aqui para a igreja, nessa oportunidade que eu tive hoje, da gente, chegar aqui de coração aberto, e quando a gente estiver adorando aqui na frente, a gente chegar nesse nível de nós mesmos nos oferecermos em adoração a Ele. Não ficarmos somente no nível raso das ações de graças, no nível raso do louvor, mas conforme eu passo por essas portas, que eu adentro pela porta das ações de graças, e depois nos átrios do Senhor, com o meu louvor, existe ainda um outro nível, existe mais um nível, que é o nível da adoração. E eu gostaria tanto, mas tanto, que quando a gente subisse aqui, que a gente estivesse aqui com a nossa banda, ministrando, que a gente chegasse nesse nível em que nós próprios somos a oferta. Não somente nós estamos oferecendo um sacrifício para Ele, mas nós próprios, não somente um sacrifício de louvor, mas daí nós próprios nos tornamos a oferta. A gente chega no nível que a gente fala assim: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor desejar. Eu creio que se a gente conhecesse o Senhor nesse nível, essa igreja estaria cheia de pessoas aqui 24 horas por dia. 24 horas por dia. Porque se a gente conhecer o Senhor nesse nível, se a gente conhecer realmente quem Ele é, e a gente for mais profundo na adoração, a gente vai ter muita vontade de descobrir ainda mais quem Ele é, como Ele é. E eu creio que na nossa cidade, as igrejas ficariam todas cheias, se nós tivéssemos revelação de quem Ele é, de como Ele é, do quão lindo Ele é, do quão poderoso Ele é. E até quando a gente pensa nos 3 níveis de ministração,
Nós ministramos a Deus, nós ministramos aos crentes, aqueles que já creem, no caso, nós que estamos aqui essa noite, e nós ministramos aos perdidos. Eu creio que se nós focássemos no primeiro, que é ministrar ao Senhor, ou seja, se envolver com a presença dEle em adoração, nós faríamos muito melhor o terceiro, que é ministrar para os perdidos. E faríamos muito melhor também o segundo, que é ministrar para os crentes. Se nós nos envolvêssemos mais, focássemos e priorizássemos mais o primeiro, que é ministrar ao Senhor, porque Ele nos chamou, a Bíblia fala que Ele nos chamou para sermos sacerdotes, para sermos ministros para Ele. Se nós focássemos mais nisso, as demais coisas seriam feitas de maneira mais eficaz. Como a própria palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos focar nas primeiras coisas, não tem como. Nós precisamos focar naquilo que é mais importante, priorizar aquilo que é mais importante. E a exposição à glória dEle é o que nós temos de mais importante. Sabe, quando nós estamos aqui, eu quero dar uma dica, adorando aqui. Às vezes a gente não está sentindo, mas eu quero dizer uma coisa, a gente não precisa sentir para louvar e para adorar. Tem um cara que diz assim, teve um cara que disse assim, mas se eu adorar, se eu louvar e não estiver sentindo, eu vou ser hipócrita. Eu creio que é justamente o contrário. Hipócrita é aquele que confia nos sentimentos. Nossos sentimentos não são dignos de confiança. Nossas emoções. Se a gente só for adorar quando a gente estiver sentindo, se a gente só for louvar quando a gente estiver sentindo, eu creio que aí sim nós seríamos hipócritas. O sacrifício de louvor, as ações de graças, a adoração, não são algo que a gente oferece ao Senhor somente quando nós estamos sentindo. Então eu quero dar essa dica. Quando nós estivermos aqui, e uma pessoa, você vê que uma pessoa está aqui na frente e ela fixou os braços lá em cima, né? Levantou os braços e está ali desfrutando daquela presença, daquela adoração maravilhosa. De repente você chegou, está ainda decifrando o ambiente, está agitado, respondendo aquela última mensagem no WhatsApp. Foca nessa pessoa, segue essa pessoa. Se essa pessoa já está recebendo, vamos atrás dela, que ela já está apontando para algo que Deus está fazendo. Essa é a dica que eu queria dar para nós, essa noite, sabe? Às vezes a gente demora para aquecer. Eu creio que a gente tem que vir mais preparado para cá, para adorar o Senhor. A gente não pode vir de qualquer jeito, sabe? Com o coração cheio de um monte de coisas, de pensamentos. A gente tem que vir mais preparado para cá, os domingos. Porque senão a gente fica muito distraído. E daí a gente demora para se conectar naquele nível que eu falei. Pode ser que domingo após domingo, a gente nunca chegue naquele nível em que eu próprio sou o sacrifício para o Senhor. Eu queria chamar aqui já o louvor. Primeira vez que eu faço isso. Eu sou sempre o chamado. É legal. A Bíblia fala que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito significa que o próprio Espírito Santo se une a mim para me mostrar como eu devo adorar. É isso que significa em espírito. É algo que nós fazemos em cooperação com o próprio Espírito de Deus. Ele é o grande líder de louvor. O Espírito Santo é o grande líder de louvor. A gente tem que seguir a Ele. Mas quando a palavra diz em verdade, Jesus falou que o Pai busca adoradores que o adorem em verdade.
Essa palavra verdade significa que nada está escondido. Significa que eu ponho tudo de lado. Todas as distrações, todas as tarefas, as responsabilidades. Nada é mais importante que esse momento com o Senhor. Nada mais é importante do que o momento que eu vou passar na presença. Daí eu ponho no altar tudo de bom na minha vida. O ruim também, o mal, o feio, tudo está diante de Deus. Eu creio que nós precisamos aprender. Vamos ficar de pé, por favor. Eu creio também que nós precisamos aprender a pegar as nossas frustrações, os nossos desapontamentos e usar esses momentos como incenso para o Senhor. Eu tenho aprendido a fazer isso. A pegar, às vezes, as minhas frustrações. Todos nós passamos por frustrações, momentos de desapontamento. E pegar aqueles momentos em que eu estou sentindo uma dor, em que meu coração dói, às vezes, por estar frustrado, desapontado. Às vezes é a morte de um ente querido. Às vezes é algo que eu estava desejando muito, aquele emprego, aquela faculdade. Algo que eu investi muito e eu queria muito e não aconteceu. Tantas coisas podem nos desapontar. A gente pode pegar esse momento e oferecer uma adoração ao Senhor nesse momento, pura. E fazer esse momento de desapontamento, de frustração, subir como incenso para o Senhor. Porque eu creio que talvez nós não tenhamos outra oportunidade. Ou, aliás, nós não teremos outra oportunidade, senão naquele momento, no momento daquela frustração, de oferecer aquela adoração ao Senhor. Porque um dia que nós estivermos no céu, lá não vai haver mais frustração, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais desapontamento. Então lá eu não vou mais poder oferecer esse sacrifício. Lá eu não vou mais poder oferecer essa adoração. Nesse momento. Uns dias atrás, passei por um desapontamento muito grande, profissionalmente. Mas eu lembro que nós estávamos, 2 semanas atrás, nós estávamos aqui na escala, eu estava aqui na escala para ministrar a igreja. E eu falei, não, eu vou mesmo assim, porque não existe nada melhor, nada mais importante. Nada mais importante. Eu pego aquele momento, essa minha frustração, esse meu desapontamento, e eu ofereço como um sacrifício puro e santo. Talvez em nenhum outro momento da minha vida eu vou ter a oportunidade de oferecer esse sacrifício para Ele. Então eu pego aquela minha frustração e eu decido e eu declaro o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bom, e eu decido adorá-lo, eu decido louvá-lo, eu decido agradecê-lo. É uma decisão que nós fazemos. Eu quero fazer um apelo aqui, eu quero convidar a igreja, se você quiser restaurar a adoração na sua vida essa noite, eu quero te convidar a vir aqui para frente, se prostrar, nós vamos cantar essa música, essa canção.